Fala pessoal, para quem não me conhece, sou o Jefferson do Estação Refúgio Verde. E aí, como é que vocês estão? Que vocês tenham um final de semana maravilhoso. Então, aqui está minhas rosas do deserto, ó, que eu tirei, que elas estavam com cochonilha de raiz, muita cochonilha de raiz. Eu vou deixar na descrição o último vídeo que eu fiz, na verdade foram 2 vídeos, né, que eu fiz sobre cochonilha de raiz, porque elas estavam lavadas de cochonilha de raiz. Então eu descartei o substrato, eu não fiz nenhum tratamento no torrão delas, eu simplesmente tirei todo o substrato condenado, limpei as raízes das plantas e elas estão descansando, já tem quase uma semana, então eu vou estar replantando com vocês. Borrifei óleo de nim nas raízes durante essa semana inteira e no final eu fiz uma solução de água sanitária e mergulhei elas, as raízes, né, na água sanitária para poder tirar qualquer possibilidade de cochonilha de raiz, de ovos de cochonilha, né? Elas estão extremamente limpas e saudáveis, as raízes. E eu vou estar replantando com vocês para poder elas voltarem a se desenvolver perfeitamente. Eu fiz a poda foliar também, ela já está fora do substrato há uma semana. Eu fiz a poda foliar para não gastar energia, né, com as folhas e ficar só descansando. Poderia ter tirado essa floração aqui? Poderia, pessoal, mas eu deixei. De repente ela até vai florescer. E eu vou estar replantando com vocês todas as 3 para poder depois trazer o resultado do desenvolvimento delas. Mas quando a planta está com cochonilha de raiz, eu costumo tirar todo o substrato e fazer esses procedimentos de borrifar óleo de nim, de fazer uma solução de óleo de nim e banhar as raízes, ou de água sanitária. Vários métodos para você poder combater a cochonilha de raiz. Você usar óleo de nim junto com barragem, fazer uma solução junto, mergulhar o torrão, né, nessa solução e não descartar o substrato, né? Enfim, são várias possibilidades para você poder acabar com a cochonilha de raiz, que ela é silenciosa, mas é mortal, né? Então, pessoal, já se passou um dia e aqui eu vou mostrar para vocês outra rosa do deserto com cochonilha de raiz. Realmente infestou grande parte da minha rosa do deserto, né? Com cochonilha de raiz, essa umidade aí da primavera. Muita chuva, esquentando, chuva, substrato molhado. A minha rosa do deserto fica no tempo, né? Então, mais uma com cochonilha de raiz, ó, que eu vou fazer o tratamento, ó. Como é que tá? Lavada. Como é que eu observei? Ela até está se desenvolvendo, mas eu observei que as folhas dela começaram a ficar um pouco mais claras. Mas o grande motivo foi que ela estava solta do substrato, bem mole, né? Quando ela fica soltinha assim, mole, é porque ela está com algum problema na raiz. E foi a cochonilha de raiz. Então, vou fazer o procedimento, lavar as raízes, passar um óleo de nim, deixar um pouquinho numa solução de água sanitária, né? Colocar as raízes mergulhadas na água sanitária, com água, uma soluçãozinha, para poder resolver esse problema dela aí. Ficar igual essas, né? Que já estão ótimas para o replantio, vou estar replantando elas. E aquela ali eu vou estar cuidando também. Estou observando aqui, pessoal, que a cochonilha de raiz fez uma festa. Tem muita raiz seca e destruída por conta da cochonilha de raiz. Vou estar cuidando das raízes dela para poder replantar novamente. Também tem podridão, ó, de raiz. Eu coloquei água sanitária, né? E água, fiz uma soluçãozinha, já lavei as raízes, coloquei agora na solução. Como vocês podem ver, ó, tem cochonilha de raiz aqui, ó. Elas estão subindo, entendeu? Então, vou deixar aqui alguns minutos, uns 5 ou 10 minutos, para poder matar todas as cochonilhas de raiz, para deixar ela descansando durante uma semana, mais ou menos, ou 10 dias, para depois estar replantando ela. Aqui, pessoal, já coloquei areia grossa de construção e composto orgânico, né? Nesse composto orgânico tem terra vegetal, tem esterco animal, tem humus. Então eu coloquei só uma medida nesse potinho aqui e coloquei uma medida de areia grossa de construção também. Na verdade, eu vou colocar 2 medidas de areia grossa de construção, né?
uma medidazinha de pó de coco, que é maravilhoso para o enraizamento. Vou colocar a casca de arroz carbonizada para deixar o substrato bem aerado. Uma medida e meia, pessoal. Geralmente eu coloco 2 medidas, mas eu coloquei 1,5. Vou colocar um pouquinho de farinha de osso aqui também. Vou colocar também, pessoal, essa aqui que é a mistura de torta de mamona com também farinha de osso. Agora eu vou mexer aqui para preparar o substrato. Então, pessoal, terminei de mexer aqui. Eu ia colocar o super simples, só que acabou. Super fosfato simples, eu sempre coloco no replantio. Só que acabou, tem que comprar. E o substrato ficou assim, ó, bem aerado. O importante é ele estar bem aerado. Independente do ingrediente que você vai utilizar, ele tem que estar bem aerado, bem levinho. Para poder o solo não compactar e você perder ela por podridão de raiz ou alguma coisa assim. Porque ela gosta de umidade, né, rosa deserta, mas não gosta de um solo encharcado. Agora eu vou estar colocando o substrato aqui no vasinho. Tô totalmente cicatrizada, tá tudo bonitinho. Tá perfeita. Então agora é a hora de replantar. Posicionar ela aqui. Poderia colocar ela num vaso maior? Poderia. Mas vou deixar ela aqui mesmo, deixar ela enraizar, ficar com bastante raiz. Depois eu só tiro o torrão dela, se o substrato estiver bom, e depois passo para um vaso maior. É só completo. Não repara a sujeira não, hein, pessoal? Ela se desenvolvendo bem aqui, enraizando legal. É só tá substituindo, é só tá trocando um vaso pelo outro. Tiro o torrão e coloco num vaso maior. E ela não vai sentir consequentemente. Tá replantando essa também, que ela tava cheia de problema, como vocês podem ver. Ó. Eu selei com cola rápida aqui a raiz. Cochonilha de raiz fez a festa. Tava com bastante raiz danificada. Esse vasinho aqui tá show pra ela. Agora esperar ela se desenvolver aqui. Vou fazer mais um pouco de substrato. Vou estar replantando essa daqui também, porque terminou. Mas vocês viram o substrato que eu utilizei, né? Como eu replantei. Agora eu vou terminar de replantar aquela ali. E show de bola. É isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, se inscreve no canal. Vai me ajudar demais. Eu mostrei para vocês como é que eu faço com as cochonilhas de raiz. Geralmente eu descarto substrato e vou cuidando das raízes. Passando óleo de nim,
botando uma solução de água sanitária, como eu falei, e é assim que eu faço para poder acabar com esse problema. Já replantei algumas, como eu mostrei para vocês. Eu vou estar observando as outras rosas do deserto para poder não cometer nenhum erro, né? De deixar acabar morrendo alguma rosa do deserto, né? Por conta disso, tem que observar porque é silencioso, né? Não dá para você ver ali, só tirando mesmo do substrato ou levantando o torrão. E é isso. Um forte abraço aí, ótimo final de semana a todos. Valeu, galera!